Bem, a aula de hoje é sobre produtos notáveis, que é um conteúdo do ano passado, porém iremos utilizar na resolução de equações de segundo grau. O que seria produtos notáveis? São multiplicações em que os fatores são polinômios. Antes de iniciar, a gente tem que saber alguns termos utilizados na resolução de produtos notáveis. Quadrado é algo que é elevado a 2, o cubo é algo que é elevado a 3, a diferença seria a subtração e o produto seria a multiplicação. Alguns produtos notáveis utilizados são o quadrado da soma de dois termos. Quando ele fala o quadrado da soma, você tem que levar em consideração o quadrado e a soma, ou seja, o quadrado é algo que é elevado a 2 e a soma, no caso aqui, é o mais. Outro produto é o quadrado da diferença de dois termos. E a representação é A menos B elevado a 2. Outro produto é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ele tem a soma e a diferença e tem o produto. Esses números aí, o A mais B, tem que ser igual ao outro termo, A menos B. Então, utilizando o produto, a soma pela diferença de dois termos. Como seria um processo prático para resolver um produto notável? Primeiro, vocês têm que conhecer a regra e, para isso, vocês memorizem essa regra que se torna mais fácil. O quadrado da soma de dois termos, eu tenho o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O que isso quer dizer? O quadrado do primeiro termo, ele está dizendo que eu tenho que prestar atenção nesse quadrado ou nesse termo, nesse primeiro termo que é 2x, e elevar ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu tenho dois termos, o primeiro que é 2x e o segundo que é 4. E eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes x vezes 4, mais o quadrado do segundo termo. Que eu olho aqui para esse segundo termo, 4, e elevo ao quadrado. E o resultado desse produto vai ser 4x ao quadrado, porque 2x elevado ao quadrado é 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2x mais vezes 4 vai dar 16x, mais 4 ao quadrado, 16. Então, olhando para cá e comparando com a regra, eu tenho o quadrado do primeiro termo vai ser 4x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo agora o quadrado da diferença de dois termos. A regra é bem parecida com a do quadrado da soma. Só vai mudar esse nome menos. Então, o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo, a mesma ideia, pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos, aqui vai mudar o sinal, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse último sinal ele não muda, só vai mudar esse, no caso, antes dos 2x. O resultado desse produto vai ser x ao quadrado mais menos 10x mais 25. E o outro produto é o produto da soma pela diferença de dois termos. Que eu tenho aqui uma soma multiplicando por uma diferença. E a regra é muito simples de memorizar, porque só são duas frases curtas. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que isso quer dizer? Que quando eu falo quadrado do primeiro termo, eu pego esse primeiro termo 3x e elevo ao quadrado.
e subtraio menos o quadrado do segundo termo. Eu pego o segundo termo e elevo ao quadrado. E o resultado desse produto é 9x ao quadrado menos 4. Agora, a gente vai brincar um pouco de memorizar essas regras para fixar melhor o conteúdo. Eu vou dar um produto e vou pedir de vocês o nome e que vocês consigam memorizar a regra. Eu vou dar um tempinho para ver se vocês sabem o nome. Então, aqui eu tenho uma soma e uma coisa ao quadrado. Então, o nome desse produto é o quadrado da soma. Quem pensou nisso, parabéns. E a regra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o resultado? Olhando para esse valor, vocês conseguem já visualizar o resultado? Vejam, o quadrado do primeiro termo. Pensem aí. X ao quadrado. Mais, vocês vão colocar um mais, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Percebam uma coisa, se eu olhar esses 3 números que estão aparecendo aqui nesse produto, eu vou conseguir visualizar o x, o 6 e o 2. Nesse segundo termo, aliás, nesse termo do polinômio do meio, eu posso multiplicar esses 3 números. Então, 2 vezes 6 vezes x vai dar 12x. Aí eu vou ler a última frase em azul. Mais o quadrado do segundo. O segundo termo é 6, elevado ao quadrado é 2. Quem já sabe a resposta? Quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O que eu fiz? Multipliquei o 2 vezes o 6 vezes o x, que deu 12x. Mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, o primeiro e o último são sempre elevados ao quadrado. O termo do meio é sempre multiplicado por 2. Os 3 números são sempre multiplicados entre si. Bora para outra. Qual o nome desse produto? Dá um tempinho. Alguns já sabem. E a regra? Quem lembra da regra? Esse aqui é o produto da soma pela diferença. E a regra dele é aquela frase mais curta. Ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o resultado? Simples, eu pego o primeiro termo x elevado ao quadrado, menos o segundo termo 6 elevado ao quadrado 36. Outra. Qual o nome desse produto? E qual a regra? O quadrado é a diferença. Quem pensou, parabéns. A regra é o quadrado primeiro menos, porque ele é da diferença, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem já consegue visualizar o resultado? Vejam, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos, aí eu multiplico, 2 vezes 3 vezes x, 6x, mais o quadrado do último termo, no caso 3. Resposta, x ao quadrado menos 6 mais 9. Vejam agora como identificar um produto notável numa expressão algébrica. Nesse caso, eu tenho aqui 4x mais 6 menos 2x mais 2x mais 4 ao quadrado igual a 18. Nesse caso, a expressão 2x mais 4 elevado ao quadrado é um produto notável. Então, eu preciso começar a resolver essa expressão a partir dali. E aí, eu vou repetir as demais e quando chegar no produto, eu vou resolver. Eu tenho o produto, o quadrado da soma. Então, o quadrado primeiro vai dar 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 4 vezes 2x vai dar 16x, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16, igual a 18.
Agora aqui eu vou agrupar os termos semelhantes, onde eu tenho um número que tem algo elevado ao quadrado, então ele vai ser o primeiro, 4x ao quadrado, e eu tenho números acompanhados com x, que eu vou deixar eles agrupados um ao lado do outro. E eu tenho somente números, de modo que todos os números fiquem no primeiro membro. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 4x menos 2 mais 16 mais 6 mais 16 menos 18 igual a zero. Esses termos semelhantes, eles dá para fazer as operações de adição e subtração. O 4x, ele não tem nenhum termo semelhante a ele, então eu vou baixá-lo. Então, 4x menos 2x vai dar 2x, somado com 16x vai dar 18x. 16 mais 6 menos 18 vai dar menos 4. E essa aqui é o ponto inicial da nossa equação de segundo grau. Essa aqui é uma equação de segundo grau, onde nós iremos aprender a resolver nas próximas aulas.